E primeira coisa, eu quero pedir assim, desculpa pela cara aqui, porque essa cara aqui que vocês estão vendo não é sono, não, tá? Parece que é sono, mas não é não, porque eu arrumei um problema aqui no olho. Não sei se vocês estão reparando que um olho está mais fechado que o Mas outro. já, é verdade. Eu acho que eu consegui, que eu peguei, assim, presente de Natal antecipado, uma conjuntivite. Ixi, é, pode ser. Então, é, então esse cara aqui não é sono, não, tá? É só por conta dessa Tá ótimo. conjuntivite mesmo, tá bom? A nossa tutoria aqui, ela não vai ser uma tutoria muito extensa, porque boa parte dessa tutoria, ela foi abordada sobre contatos administrativos, tanto pela professora Pauliane, quanto pela professora Maria Virgínia. Elas exploraram bem o tema, tá? Sim, E eu vou trazer algumas coisinhas e alguns reforços do que elas falaram aqui, então, nessa certo. tutoria. Então, não vai ter nenhuma apresentação aqui, vai ser um momento de bate-papo. Talvez a gente não nem vai precisar dessas 2 horas até 6 horas da tarde, talvez seja até menos, mas Talvez eu vou por isso ter. que o pessoal não entrou, né? Eu vou entrar nos pontos assim, bem Aham, específicos e abrir uma oportunidade também para a gente conversar. E se ficar sim, alguma dúvida ainda, eu vou apurar essas informações. Se eu não conseguir responder por agora, eu pego isso e respondo para vocês de outra forma. tá Até certo. porque, até porque também eu sou servidor público, tá? Então, já me apresentando, sou servidor público aqui do Estado também, servidor público de carreira, sou da Universidade do Estado. Hoje trabalho na Fundação João Pinheiro, estou cedido para a Fundação João Pinheiro, tanto trabalhando como gerente de logística e aquisições da Fundação, quanto também nos cursos de capacitação da Fundação João Pinheiro. Então, é assim, é a experiência prática e a experiência teórica, né? Tá ali meio que misturado essa minha experiência. E temos aqui, Tá estou aqui com certo. uns 18 anos já trabalhando no Estado e sempre nessa área meio. Finanças, contabilidade, convênio, compras, contratos, orçamento, patrimônio, logística e essas confusões todas aqui que a gente que faz, que só a gente que está aqui nessa área, A gente que sabe faz é que sabe. a É, gente sabe como que verdade. coloca essas coisas para andar, né? É verdade. Então, nesse curso aqui também, nesse curso todo da FEMIG, né, que a FEMIG preparou, que é sobre nova lei de licitações, eu ministrei tanto a parte também de elaboração de termos de referência projeto básico, contratos administrativos eu tenho uma pequena participação, e dentro do curso de Portal Nacional de Compras também eu tenho uma participação. É, Ótimo. então, essa é um pouco da minha experiência aqui. Antes de eu continuar aqui, eu queria só ouvir um pouquinho de você também, Vânia, e da Anne também, um pouco dessa experiência de vocês aqui, onde que vocês estão na FEMIG, qual que é a parte, qual que é o trabalho de vocês. Eu, eu sou funcionária há 6 anos da FEMIG, trabalho no hospital regional Patos de Minas, Certo? trabalho na área de manutenção, infraestrutura, né? Sou coordenadora de infraestrutura. E assim, que a gente tem muitos contratos, né, aqui. Então, quase todos, muitos contratos dos hospitais que é para a gente fazer gestão e fiscalizar. Então, assim, é muito importante para a gente essas atualizações, né? Ainda mais agora com essa lei nova e tudo. Então, assim, é Entendi. muito Entendi. importante. Boa tarde, Emerson, tá bom? Pode falar um pouquinho, Anne? Você também, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Anne. Desculpa minha internet, eu estou usando o celular aqui, porque no computador não funciona. Eu estou no trabalho hoje e aí toda hora está caindo. Ixi. Certo? Eu sou aqui do Hospital João Penido. Eu não trabalho diretamente nessa parte de compras, eu trabalho na área assistencial. Sou farmacêutica bioquímica, trabalho aqui no laboratório, mas auxilio na questão de fiscalização de contrato, né, dessa parte do laboratório. Entendido. E o Emerson está falando aqui que está com problema no microfone e não está conseguindo liberar o áudio. Oi, Emerson, só digita aqui no chat, então você conseguir resumidamente como que você é do coordenador da hotelaria do Instituto Paulo Soares, trabalha com a gestão e fiscalização de contratos também, como área demandante. Uhum. Vocês todos, Não, eu também não consegui. Eu tô vocês todos se conhecem ou não? respondendo, porque esse aí tem que responder aí da radiologia. É, aham.
Beleza. Então, você quer dar um pulinho aqui que eu te mostro? Então, gente, eu vou. Gente, amanhã cedo, então, eu te mostro. Eu estou fazendo o meu aqui. Tô mutando a Ana Carolina aqui. Ana Carolina, se você quiser falar, você é só puxar, tirar o mute, tá? Vamos lá, então, gente. Como eu estava comentando aqui, inicialmente, a nossa tutoria está sendo gravada também, tá, pessoal? O que eu vou abordar aqui é uma parte bem pequena desse curso do contrato administrativo, porque boa parte já foi ministrada, já está sendo conduzida pela Poliane e pela Maria Virgínia. Nós construímos esse curso juntos, e então elas pegaram a maior parte desse treinamento e elas exploraram bem o tema, tá? E o que eu quero trazer com vocês aqui no assunto hoje quanto à questão de execução do contrato, tá? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho, falar sobre a despesa, o que que é sobre as despesas públicas, tá? Que é só eu trazer alguns conceitos e um pouco da participação e da responsabilidade do fiscal, que eu acho que já foram abordadas nas aulas anteriores, mas que foi abordado nas aulas anteriores, mas eu acho que não custa nada a gente reforçar, porque é importante demais o papel do fiscal e do gestor do contrato, principalmente agora com a nova lei, que ela trouxe com muito mais clareza o papel entre o fiscal e gestor do contrato, né? Então, uma coisa primeiro que eu gostaria de pontuar é a respeito do contrato, que não tem jeito a gente falar de contratos, a gente falar sobre contrato sem falar de despesa. Quando a gente fala de contrato público, normalmente a gente vai falar de despesa pública também. Exceto quando você Uhum. tem contratos de receita, aí a gente vai falar de contrato de receita pública, mas sempre vai ser ou despesa ou receita. No caso aqui, que é o foco nosso, Despesa. é despesa pública, né? Então, um conceito que eu acho importante a gente trazer aqui durante a execução de contrato, é a questão dos estágios das despesas que são previstos pela Lei 4.320, que é empenho, liquidação e pagamento. É algo importante que a gente tem aqui. Quem trabalha com fiscalização e gestão de contrato precisa ter isso bem claro na mente. É, eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Você tem, Vânia, esse conhecimento de empenho, liquidação, desses conceitos? Ou é o que você ouve falar aí no dia a dia, que tem que empenhar e liquidar e pronto? Tem um ano que eu estou aqui na coordenação de infraestrutura, então eu estou entendendo agora, começando assim, depois a gente faz o Uhum, contrato, tem que sair o empenho, tem que mandar para o financeiro, então já uhum. Tá, já estou mais alinhada. tá. Então, eu só vou trazer, porque eu acho que essa é uma abordagem interessante de a gente ter, por quê? O que que Sim, acontece? Não há como a gente trabalhar com nossos contratos, começar a executar nossos contratos, sem que a gente tenha um empenho, tá? Então, vamos voltar um pouco atrás. Por que disso? O Estado, né? O Estado, os governos, toda a nação, ela trabalha com as regras públicas, a Lei 4.320, que fala sobre despesa, contabilidade pública. E certo. a gente trabalha com leis orçamentárias anuais, né? Então, nós temos um planejamento maior, que é um plano plurianual de ação governamental, dentro de Minas Gerais chama isso, né? Parece que está PPPC. fechando amanhã, né? Nossa, hoje está Eu acho que sim. Tá, e tem que ser aprovado, do tem que outro ser ano. aprovado, né? Já está na hora, né? Já até passou da hora. Mas então, É. nós trabalhamos com o plano plurianual, que é uma lei maior, né? Uma lei maior Uhum. que fala o plano do governo para 4 anos. Depois nós temos uma lei de diretrizes orçamentárias que ela sai a cada ano falando quais que são as diretrizes para a elaboração do orçamento do Uhum. próximo ano. E a lei Isso. orçamentária do ano, que ela define quanto que nós vamos ter. Ela estima nossas receitas e fixa as nossas despesas, tá? Então, a gente trabalha com a lei orçamentária anual que fixa a despesa e fala, olha, tanto vai ser gasto com isso, tanto vai ser gasto com aquilo e tanto vai ser gasto com aquilo outro. Então, quando a gente Certo. sai a lei orçamentária anual, você começa a executar a lei orçamentária anual. E como que você executa a lei orçamentária anual?
por meio de compras, de contratações, por meio de pagamento de funcionários, pagamento de servidores, compra de material. Aí sim. Então, nós estamos executando o ano, fazendo as coisas acontecerem. E, praticamente, o Estado ele trabalha como agente desenvolve política pública, executando despesas públicas e por meio de processos de compras e contratações. Se a gente não tiver compras e contratações, a gente não executa despesa. Né? Não tem como. Isso. Então, então, a Lei 4.320, para a execução das despesas, ela trouxe que existe três estágios da despesa pública para os governos. Quais são esses estágios? Um estágio da despesa chama empenho, outro estágio, a liquidação, e outro estágio, o pagamento, propriamente dito. Então, vamos lá. O que é o Certo. empenho da despesa? Quando a gente faz um processo licitatório, o empenho da despesa é a gente está reservando dentro do orçamento aprovado para aquele ano, estou assegurando a um contratado que há recurso naquele orçamento para executar a despesa proveniente daquele contrato. Então, Amanhã uma, ele faz. eu contratei uma empresa para me fornecer material. Que eu tenho que segurar? Eu tenho que segurar essa empresa que eu tenho dinheiro para cobrir a despesa daquele material. Como que eu asseguro isso? Por meio do empenho prévio e por meio do empenho de despesa. Então, o empenho, ele sempre é prévio à execução de um determinado serviço. Então, quando a gente faz uma licitação, a próxima etapa, depois que terminou a licitação, homologou a licitação, é a gente emitir a ordem, a nota de empenho para executar aquele serviço. Com a nota de empenho em mão, a gente pode autorizar o fornecimento de material ou emitir uma ordem de serviço para que aquela Isso. despesa seja executada, tá? Então, o empenho é prévio. A gente usa ainda, tem alguns locais ainda que fala sobre pré-empenho, é, sobre, no governo de Minas aqui, a gente usa muito a descentralização orçamentária. O que é a descentralização orçamentária? É um pré-empenho. É uma reserva de um recurso para poder fazer o empenho, tá? Também, então é uma Ah, fase anterior ao empenho. Ou seja, a cota orçamentária que aquele órgão tem, ela vem num bolo para aquele órgão, tá? No sistema, né? No sistema CIAF, ela vem naquele bolo. Aí o que é a descentralização? A gente pega aquele bolo e, ó, essa partezinha aqui é para tal coisa, essa partezinha é para tal coisa, essa partezinha é para tal coisa. E depois que a gente reparte esse bolo, aí que a gente empenha mesmo, né? A gente registra que aquele pedacinho ali que sobrou vai ser para o contrato com fulano de tal. Essa outra partezinha com o contrato com ciclano, filho de Beltrano, e assim nós vamos. Então é isso. Quando a gente falar de pré-empenho ou descentralização orçamentária, é uma fase anterior ao empenho. Mas lembrando, gente, que o empenho ele é prévio à execução de despesa. Então, já começa a fase de execução de despesa a partir do momento que você empenha, tá? Ele vai gerar o direito para o fornecedor. Aí nós passamos para a segunda etapa da despesa. Qual que é a segunda etapa da despesa? Segunda etapa da despesa. Nós acabamos de dar a ordem de fornecimento, a autorização de fornecimento lá para um fornecedor qualquer, que está nos entregando aqui, vamos dar um exemplo de medicamentos. Ele está nos entregando diversos medicamentos para abastecer as farmácias dos hospitais. Me entregou isso aqui. Depois que essa empresa, nós emitimos empenho, demos autorização de fornecimento para ela, e ela entregou esse produto aqui para a gente verificou esse produto, analisando, a gente analisou, e o produto está perfeitamente atendendo o que a gente pediu, a gente já dá o recebimento desse produto, correto?
A gente dá a entrada nesse produto. O que é a liquidação? A liquidação da despesa é o reconhecimento pelo Estado do que aquela despesa foi executada, ela é devida, que temos que pagar e gera o direito do fornecedor receber, gera a obrigação do Estado a pagar, tá? Então, quando a gente registra uma liquidação de despesa, a gente está gerando ao Estado a obrigação de pagamento daquela despesa. Então, o empenho ainda ele não gerou obrigação, a liquidação gerou obrigação. Então, na liquidação, já estou apto a pagar. Por fim, o pagamento da despesa. O que é o pagamento da despesa? Aí que é a parte interessante mesmo, né, gente? Que é din-din na conta do outro lá, né? É o dinheiro propriamente sendo transferido para o fornecedor. É o dinheiro, é o pagamento por aquela despesa, transferência bancária, a ordem de pagamento, a emissão da ordem de pagamento. Aí sim é o pagamento da despesa. Então, toda despesa pública, independente de qual seja, ela tem que passar por essas três fases: empenho, liquidação e pagamento. E para a liquidação, uma das etapas mais importantes, a liquidação. Após a liquidação, gente, já está pronto para pagamento. Então, a próxima etapa assim, é muito rápido entre uma liquidação e um pagamento. Então, a liquidação é uma das fases muito importantes para que os gestores de contrato tomem cuidado, fiscais de contrato. Por quê? É nessa fase que a gente está reconhecendo de fato a despesa. Então, a gente tem que estar com total certeza, total convicção de que aquela despesa foi executada, que as notas fiscais estão emitidas corretamente, que os impostos que estão falando lá, que estão sendo elencados na nota fiscal, estão corretos, que os dados estão corretos, que os dados de pagamento estão corretos. Então, para você registrar que a despesa pode ser liquidada, que ela vai ser liquidada, toda a análise tem que ser feita, tá? Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente ter aqui como gestores fiscais de contrato, como gestores e fiscais de contrato. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o material que nós produzimos, e que está lá, o e-book, ele fala fases da, sobre essas fases da despesa, tá? Passado isso, vocês querem fazer alguma pergunta? Quer dar um exemplo? Anne, ficou claro para vocês, então, o que é empenho, Sim, liquidação? sim. Então, tá. Sim, ficou claro. A gente tinha dúvida assim, em relação a isso, liquidação, que às vezes falavam para a gente do setor financeiro, a nota está liquidada, a gente achava que já estava pago, né? Isso. Aí depois a gente foi descobrindo que não era exatamente isso. Prazo para pagamento. É, teve, Eu estou com a Maria José aqui, que é minha coordenadora. sim. Ela queria saber em relação ao prazo para lançamento do serviço. Ei, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Eu não estou nesse curso, mas eu gostei da pauta. Gostou? Prazer. Gostei. Queria ter feito esse. Deixa eu te perguntar. Aqueles impostos que a gente tem um prazo para lançar para a nota ser liquidada, não é isso? Aquele ISS. Não tem esses impostos, principalmente sobre nota de serviço? Tem, e não só sobre nota de serviço, nós temos. Vou esperar ela chegar a próxima. E ela consegue escutar de lá? Oi? Não, é que eu fui salvar um documento ali, mas eu estou te ouvindo. Ah, mas dava para escutar, tá. Então tá. O que acontece? Principalmente notas fiscais de serviços, a gente é obrigado a fazer retenção de impostos, tá? Retenção de impostos. Normalmente, serviços que são prestados por empresas, às vezes não optantes pelo Simples e tal, nós temos que recolher para as prefeituras, tirar o valor daquela nota, deduzir o valor daquela nota e recolher para a prefeitura. Nós, o Estado, tomadores de serviço, tornamos solidários ao tomar o serviço e pelo recolhimento desse imposto. Por isso que nós temos que fazer retenção.
Só que as prefeituras têm o seguinte: toda prefeitura, todo órgão público tem o seguinte: nós temos um prazo para emitir declarações para cada prefeitura. Prefeitura de. O INSS, por exemplo, também é um órgão público que a gente tem que fazer retenção, tá? Se tiver descrito lá na nota, eu Se tenho tiver, né? que. Se tiver descrito lá na nota que tem que ser retido, temos que reter, tá? Agora, um ponto importante também que eu vou contar com vocês. Às vezes, o fornecedor esquece de colocar na nota o valor que tem que ser retido. Então, Ah, sempre antes de pagar, o financeiro lá, o setor de contabilidade, ele confere também se a prefeitura colocou a retenção, tá? aham, Se ela não colocou, ela vai pedir ou para trocar a nota ou vai fazer por ofício, já vai fazer a retenção. O setor de contabilidade, o setor de pagamento, tá? Mas aham, existe essa regra sim. Porque cada prefeitura, ela tem um prazo para você fazer a declaração e pagar essa retenção, e fazer o recolhimento da retenção. A prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, a retenção do imposto de determinado mês, ela tem que ser paga até do dia 10 do mês subsequente. Então, se você, dando um exemplo aqui, a nota fiscal foi emitida em novembro, tá? A nota fiscal foi emitida em novembro. Quando que é devido o imposto? O imposto é competência de qual mês? Novembro. tá bem. Até que dia que eu tenho que recolher esse imposto retido? Até dia 10 de dezembro. Deu para entender? Se eu não recolho ele até dia 10 de dezembro, eu pago multa. Não é o fornecedor que vai pagar a multa, e sim eu. Porque é a obrigação do Estado de fazer a retenção e o recolhimento na data certa. Se ele lá indicou que teria retenção e mandou a nota com tempo hábil e a gente não fez a liquidação e o pagamento no período certo, cabe a gente fazer, vai caber a gente a multa, os juros por conta dessa retenção fora do prazo. Deu para entender? deu para entender. Eu vou. Não pode mexer. Eu Pode vou falar. te perguntar uma coisa. Olha o que aconteceu aqui, uma situação. Aí que eu fui saber disso. Porque, tipo assim, como a gente é social, tem uns assuntos que a gente não sabe. Aí a gente só aprende com os erros. O que aconteceu? É uma nota fiscal de serviço, Hum, e aí a nota é referente a novembro. Nós pedimos a nota para o fornecedor em 8 de novembro. Aí hum, o fornecedor enviou a nota, né? Primeiro ele enviou a fatura, foi conferida, aí a gente pediu a emissão da nota fiscal. Ele emitiu a nota fiscal, só que a nota foi para o spam. Aí ficou uns dias para chegar, aí lá pelo dia 20 e tantos de novembro, eu pedi a Cristina, que é auxiliar administrativo, para cobrar a nota. Aí ela cobrou novamente a nota. Aí eles falaram assim, não, já enviamos. Aí ela foi no spam, localizou a nota. Eles enviaram a nota, mas aí a gente localizou, viu que estava lá no spam. Enfim. Só que o problema foi o seguinte, até então eu não sabia desse prazo, desses impostos sobre nota de serviço. Aí que o financeiro foi me explicar isso. Por quê? Quando a nota chegou lá, já tinha passado o prazo deles lançarem no sistema o imposto referente a essa nota, o imposto referente a essa nota de serviço. Porque no mês de novembro, ela disse que esse prazo é mais cedo, é até o dia 22, novembro e dezembro, especificamente. Moral da história, nós estamos com uma nota aqui que eu acho que vai gerar. É isso que eu ia te perguntar, seria a minha próxima pergunta. Isso vai gerar o que agora para poder pagar o processo indenizatório? Porque Olha, aí, porque aí o que aconteceu? A gente pediu para o laboratório que presta esse serviço para a gente, que é o Laboratório de Anatomia Patológica, que fizesse uma nova nota para a gente. Só que para cancelar essa nota de novembro e fazer uma nova nota, não podia pela questão lá da prefeitura, como você explicou. uhum. Aí o que acontece? Essa nota tem que ir para pagamento. A gente avisou o fornecedor que vai. O caminho agora é gerar processo indenizatório. O caminho agora o que nós fazemos aqui? É bom você ter citado aqui, porque recentemente aconteceu comigo aqui também, tá? É, Porque assim, não foi uma displicência nossa, foi um desconhecimento. Aí eu fui entrar em contato com o
financeiro para saber o que aconteceu. Porque como a gente não lida com isso, é área assistencial, a gente não é exame laboratorial. Aí uma funcionária do financeiro que foi me explicar que nota de ser ou tem ISS, ou tem INSS. Até agora, toda nota de serviço que eu saio sublinhando ali do que eu vi no posto para sair e agiliza a trata dessa nota, entendeu? Então tá. Aqui, vamos lá explicar o que vai acontecer, tá? O que pode surgir dessa situação. Sim, tá, essas notas fiscais. Por que eles não podem cancelar a nota e emitir? Qualquer nota fiscal, elas têm um prazo limite para ser cancelado. 24 horas. Qualquer nota fiscal. Tá? Passou de 24 horas, de 24 horas até um determinado tempo, você tem a possibilidade do cancelamento extemporâneo. O cancelamento extemporâneo, o que acontece? Ele, com 24 horas de cancelamento, não gera imposto para a empresa. Com o cancelamento extemporâneo, gera imposto pela empresa, embora ela consiga cancelar a nota, mas ela paga o imposto do mesmo jeito. E depois de certo prazo, não tem jeito de cancelar mais nada. Acabou a opção de cancelamento. Tá? Então, então, por isso que as empresas não podem trocar. Essa declaração, sempre quando a gente faz uma retenção de imposto para a prefeitura, a gente faz a declaração para aquela prefeitura, uma declaração, eu falo o Estado, tá? Contabilidade identificou, fez a retenção, ela faz uma declaração para aquela prefeitura de quanto que foi retido no mês a favor daquela prefeitura. E o órgão, aí esse sistema da prefeitura gera uma guia de pagamento com o valor de todo aquele imposto que é devido a ela, que é para pagar normalmente no próximo mês. Beleza? Então aí ficou claro para você o que aconteceu. Gerou o arquivo, viu que aconteceu de não ter enviado esse documento, essa nota fiscal naquela declaração, gerou uma multa por atraso da entrega, uma multa por atraso no pagamento também, tá? E essa multa de quem é devida? Aí que está o problema. Como que vai acontecer com essa multa? Fundação João Pinheiro. Aqui, como que nós adotamos, aqui nosso setor também financeiro adota, e eu já vi, a maioria dos órgãos adota. O próprio setor financeiro pega aquele valor da multa, empenha um valor da multa à parte do contrato, e na hora de pagar a nota e pagar a prefeitura, ela paga a prefeitura com a multa. O próprio financeiro paga. E depois ele cobra do funcionário do setor que gerou o atraso na nota fiscal. Nosso próprio financeiro faz isso. Ele já cobra. Normalmente, o que acontece? Quando o financeiro cobra aqui do setor que gerou o erro, normalmente a pessoa paga. O próprio setor já assume o erro e fala assim, olha, tá bom, eu vou pagar, emite uma DAI para fulano de tal, em nome de fulano de tal, ou emite uma DAI aqui, parte da DAI para Beltrano, Ciclano e fulano. E paga, tá? Mas sei que vai ter situações aí que não vai ser fácil de pagar esse valor, tá? Aí É o muito caro esse valor? Oi? Caro esse valor? Depende, porque ele é proporcional ao valor da nota. Qual que é o valor? Qual que é o percentual? Depende da prefeitura. Mas normalmente as multas assim, são multa é entre 2 a 5%, e juros é normalmente 1%, 2%, alguma coisa assim, ao mês, tá? Eu acho que mais cara é do INSS, aí do INSS que eu acho que é mais pesada mesmo. Mas, por exemplo, teve uma nota recente nossa aqui que, salvo engano, foi de R$ 40.000, aí a nossa multa aqui foi 78, entendeu? Que nós pagamos para o INSS. Então vai depender, é de acordo com a nota, de acordo com a prefeitura, porque a sua nota, o valor aí é muito caro, 16 mil. talvez a multa não vai ser muito alta, não, viu? Então, Porque a multa não é sobre a nota inteira, é sobre o valor devido à prefeitura. Então, se 16 mil, se o imposto. Pensa comigo, 16 mil. Se o imposto da prefeitura for 5%, o valor devido à prefeitura for 5%, é R$ 800, correto? Aí a multa é sobre os R$ 800, tá? Não é sobre os 16 mil, é sobre os R$ 800.
tá? Agora, o que acontece? No caso aqui, esse caso que eu estou te falando, que houve aqui com a minha unidade, foi uma nota de fiscal de 40 mil, foi enviada fora do prazo, aí o setor financeiro fez de tudo para dar a menos multa possível e chegou então a multa de R$ 78. Nós pegamos, e aí eles perguntaram para a gente, o financeiro já pagou tudo, pagou a multa, fez tudo, e depois só perguntou para mim, Diego, e aí, como é que fica aí essa questão da multa? Quem vai pagar? Onde que foi o erro? Aí eu optei em pegar esse valor e dividir entre os fiscais e coordenador do contrato. Aí não precisa gerar processo indenizatório? No caso, nós não geramos processo indenizatório, porque os próprios funcionários assumiram e, por meio de uma DAI, pagou o Ah, valor. eu posso fazer isso, então, por exemplo, não entrou com a nota no financeiro. A gente jogou no sistema, avaliou a nota, mas ele não pôde entrar com a nota. Qual que é o procedimento agora? Ela entra com a nota de novo e a gente paga a multa, pede um DAI Se para pagar a multa? pode ser feito isso. Você entra com ela, faz o pedido para pagar a multa. Ou então, se você não quiser pagar a multa, que aí, eu vou ser bem sincero, viu, gente? Se não quiser pagar a multa, vocês vão mandar a nota fiscal de qualquer jeito para o financeiro e vai falar para o financeiro, paga o negócio e eu não vou pagar a multa. Aí vai caber o financeiro abrir o processo indenizatório. Só que quando o financeiro abre o processo indenizatório, aí sai procurando o culpado, tá? Aí é aquele processo que vai para a editoria. Foi uma Sabe? falta de orientação para a gente, que eu percebo que foi. Dependendo do valor, eu prefiro pagar a multa, porque dá tanto trabalho montar um memorando gigante, explicando tudo que eu já passei. Dependendo desse valor, então, que der, eu vou pagar essa multa, porque, enfim, embora eu tenha minha consciência tranquila, não foi um displicente, foi uma falta de orientação para mim. Eu só fui aprender depois do fato consumado. Entendeu? Sim. É aquela situação. No caso aqui, nossa, a gente resolveu assumir também, porque o que a gente pensou? Exatamente, o trabalho era R$ 78 uma multa, ia dar R$ 78. Tinham 4 pessoas envolvidas. O que foi? Uhum. E no caso aqui foi displicência, sim, tá? Porque já tinha falado 300 vezes que tinha que receber a nota fiscal, gente, coloca ela no sistema, sei, atesta e manda para pagamento no financeiro. Já tinha feito isso, sim. E isso não foi falado uma, duas, três vezes. Na terceira vez, aconteceu isso de atrasar. Aí deu o atraso e deu a multa. Aí eu falei, agora vai pagar a multa. Tá. Ou vocês sabem, ou vocês vão pagar a multa por vocês terem atrasado o envio, ou vocês vão deixar, eu vou falar com o financeiro, paga-se a multa, o financeiro paga a multa e abre um processo de apuração de responsabilidade. Só que quando abre um processo de apuração de responsabilidade, um processo indenizatório dessa forma, porque todo processo indenizatório, na verdade, ele gera um processo de apuração de responsabilidade, né? O processo indenizatório é de apuração de responsabilidade. Então, quando vai apurar a responsabilidade do servidor sobre aquele atraso, como que as auditorias, as controladorias gerais têm agido? Ela não analisa simplesmente aquele fato. Deu para entender? Aquele fato, aquele erro do servidor. Ela está começando a analisar todos os erros que o servidor já cometeu na vida. Deu para entender? Aí, tipo assim, servidor tal pagou, deixou dar uma multa de R$ 1.000 para o Estado. Ele não quer pagar. Além disso, ele já ocasionou, gerou tanto prejuízo no Estado, no contrato tal. Ah, ele já faltou não sei quantas vezes, já olhou, já apresentou tantos atestados. Começa a fuçar a vida regressa dele. Então, tipo assim, você vai começar, vai abrir presidente, aí depois você tem que assinar. Às vezes não vai dar em nada, só vai dar assim. Vão assinar um TAD, no final das contas. A auditoria entende que não tem problema nenhum e tal, mas vamos assinar um TAD. O que é um TAD? Termo de ajustamento disciplinar, onde você fica 2 anos sob foco da auditoria, ela esperando você escorregar na casca de banana. Entendeu? É isso. Ela fica 2 anos de olhando com o olho aberto em cima de você. E nessa olhinho aqui, igual o meu que tá de conjuntivite, não, pequenininho não, é olhão mesmo. Acima de vocês, esperar. Então, o que eu acho mais válido não acho válido você assumir uma culpa também, mas eu acho válido, sim, você pontuar. Olha,
houve este problema, não foi displicência, foi um problema aconteceu, foi assim, 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 assado, fizemos isso e isso para resolver, tentamos resolver dessa forma, não foi possível, então, se gerar alguma multa, é, eu me proponho a pagar, mas deixo claro que não foi algo de negligência minha, Você entendeu? acha que eu devo documentar via memorando, via SEI, para o setor inteiro, Sim, eu acho que sim. Acho que é né? válido você. Se, já se protege, tá? Já se respalda. Uhum. Eu acho que. Por que que eu falo até isso, assim? Porque a partir do momento que você respalda, você coloca isso também em papel, isso abre o alerta também lá para o seu setor financeiro e fala: olha, nós estamos vacilando aqui então. Também. Porque se as pessoas. Se está vindo muita multa, se está gerando muita multa nos processos por Não, falta isso de conhecimento, não tem sido com a gente. com vocês não, mas já pensou outros setores? Será que outros setores não acontecem? Oi? Será que com outros setores não acontecem? Ah, Tá? Entendeu? Tipo assim, com você é a primeira vez. Tá? Com você é a primeira e vai ser a última, vai ser com os outros. entendi. Entendeu? Eu posso pedir, a nota é de novembro, eu posso mandar essa nota para a nota, o financeiro com a nota gera esse dado que você falou, e eu pago o valor dessa multa proporcional ao imposto que está. Nossa, Exatamente. meu Deus. Alô? Exa Aqui, mas exatamente. Você vai fazer isso. Você vai enviar, vai colocar a nota, vai enviar ela para o seu setor financeiro e com o documento falando, tentamos tirar a nota, tentamos trocar a nota, não conseguimos trocar a nota. Então, se for gerar o valor da multa, por favor, informar o valor da multa, paga-se e depois a gente ressarce, o próprio servidor vai ressarcir o valor da multa. O E pronto. financeiro saber o valor da multa que a prefeitura retém e esse percentual que eu tenho que pagar, não tem? O financeiro vai ter que calcular lá, porque esse valor é na hora que eles emitem a guia para pagamento que vai gerar o valor. É o financeiro daqui que faz É isso. o financeiro daí. Ah, então tá. Aí eu pagando essa multa, eles podem entrar com a nota. Pode entrar com a nota. Não, na verdade, eles têm que entrar com a nota antes de você pagar a multa. Não, tá, Entendeu? entendi. É porque, para saber qual que é o valor da multa devida, eles precisam pagar. Eles Uhum. precisam calcular qual que é o valor da multa. Eu Entendeu? achei 4, 5% em cima do valor da nota. Não, é em cima do imposto que a prefeitura retém, né? Exatamente, exatamente. Não é só o valor da nota, ele é Uhum. usado para calcular o valor devido à prefeitura, o imposto da prefeitura. Você paga multa sobre o atraso no recolhimento, Tá, ao imposto da prefeitura. Então, a prefeitura não deve não ter que receber 16 mil. Ela tem que receber, sei lá, R$ 800, dando um exemplo. Mas não deve ser nem isso, deve ser menos. 5% de imposto é muito alto, né, gente? Não sei, né? tá. Mas dependendo do serviço. Nossa, Ki, muito obrigada. Isso me ajudou demais, porque eu estava preocupada com isso. Entramos com a nota 2 vezes no sistema e tira a nota e põe a nota, uma confusão. Não, manda isso para o financeiro. Vocês mandam essa nota para. Você fala quando você manda sistema, você fala via SEI, que vocês me enviam? Não, tem um portal, né, que você coloca a nota, avalia a nota e vai para o financeiro. O que eu falo via SEI é o que eu te perguntei. Eu devo explicar o que aconteceu e, Sim, entendeu? sim, Aí via SEI, que é um documento oficial, né? sim, sim. Tá? Aí fica Ah, lá muito obrigada. oficial e é bom que você já está notificando também até seu setor financeiro de dar mais conhecimento a respeito desse. É Sim. porque assim nem deram essa possibilidade para gente, assim. Uhum. Falaram que vai montar um processo indenizatório. Aí, na hora que você entrou nesse assunto, eu falei assim: deixa eu perguntar isso para ele, porque isso é importante, porque isso confunde a gente. Que a gente é área técnica, área de exame, área assistencial, então a gente não vive essa realidade, a gente cai de paraquedas nisso, entende? É. Porque você não precisa, se você vai ressarcir, para que você vai montar um processo indenizatório? Entendeu? Você não tem que indenizar nada, você já está indenizando. Eu não sabia que tinha essa possibilidade, Entendeu? entendeu? Sim, Então, tá. aí essa possibilidade existe. Tipo, eles já pagam, depois você emite a DAI para você. Se você já está colocando no processo, você deve mandar essa nota via processo SEI, não é? Para pagamento? Mais ou menos isso. É um portal lá que eles entram e mandam. Os 6 são notificações que a gente faz,
que a gente quer informar, por exemplo, eu quero informar no financeiro, que Mas para o houve. financeiro de vocês, ele não pede para mandar via SEI o documento, não? De Não, a não. nota fiscal? A gente tem o portal aqui de compras já. A Cristina joga essas notas no portal, já avalia a conformidade da nota, verifica lá o saldo, tudo direitinho. Isso já vai tudo pronto para eles. Eles só liquidam lá e depois efetuam o pagamento. Até uma hora a gente entrega as notas via física, né? Entrega via física, mas já com ela avaliada no portal, a conformidade, tudo no portal de compras. Quem faz essa conformidade no portal de compras é você. A funcionária aqui do laboratório. A funcionária do laboratório é ela que faz a conformidade no portal de compras. A nota fiscal chega física para ela. Chega física para a gente confere com o empenho ou com a fatura, quando é serviço, né? Que aí vem a fatura da descrição do serviço. Aí confere, tá ok? Tá ok. Abre o sistema lá no portal, avalia a conformidade dessa nota, se tá tudo ok, se tá batendo, joga nos códigos lá onde tem os saldos referentes àquele serviço, entendeu? Aí fez a conformidade toda, manda para o financeiro. Aí manda a nota física para o financeiro também. Manda para o compras, que carimba, endossa e aí vai para o financeiro. Entendeu? Entendi. Mas essa nota deve entrar no SEI em algum momento, tá? Na verdade, eles estão começando um processo de colocar as notas no SEI, sim. Né? Eles vão colocar. Isso vai entrar no SEI em algum momento, porque hoje, enfim, é como que a gente já adota aqui. Fundação João Pinheiro, ela já adota da seguinte forma: a área responsável, a área que cuida desse contrato, né, por exemplo, a área de vocês, ela mesma já coloca a nota no SEI e encaminha para o setor financeiro para pagar. Entendeu? Entendi. Ela coloca no SEI, na verdade, a área demandante coloca no SEI, a gente manda para o setor de contratos, aí o contrato que faz essa parte aí que você falou que a menina do laboratório faz, aí daí que vai para o setor financeiro, entendeu? Nós invertemos essa lógica aqui. Então, mas aí eu acho que a lógica está invertida erradamente na FEMIG. Por quê? Tudo bem que ela é auxiliar administrativa, a menina que faz essa avaliação aqui, joga no sistema. Mas o que acontece? Alguns conhecimentos em relação a essa área contábil e burocrática, eles dependem da gente que é assistencial. Por exemplo, eu sou bioquímica, Anne que é bioquímica, e alguns conhecimentos a gente até então não detém, não detinha, e ainda não detemos muita coisa. Então, essa questão do imposto, como é que era, tributar, eu só fui descobrir através do erro dessa nota, que eu falei, gente, mas para você ter uma ideia, eu não sabia nem o que estava acontecendo, porque eu falava assim, mas a gente entrou com a nota, tá tudo certo, tá aqui. Aí que a gente foi saber desse negócio do prazo do imposto, porque a nota ficou no spam, chegou depois, aí passou, como novembro, o prazo é menor para jogar essa nota lá, o valor do imposto, deu esse problema. Se fosse outubro, setembro, não teria dado problema, mas novembro e dezembro, o calendário é mais estreito, entendeu? Entendi. Aí, enfim, essas coisas. Aí agora eu tenho que resolver isso, eu quero resolver isso, e eu prefiro resolver dessa forma, já que você está me dando essa alternativa. O que não pode deixar de pagar, gente. Tem que pagar e estancar o problema. Tá. Estanca o problema, depois resolve o reembolso, entendeu? Vamos estancar, fechar a caixa d'água aí para parar de vazar essa água. Como é um valor baixo, eu pago. Se fosse valor alto, ia para processo indenizatório, sim, entendeu? Sim. Então tá, gente. Ficou claro, então? Por nada. Se quiser continuar aí, fica à vontade, tá? Tá, obrigada. Eu tô te ouvindo, eu tô fazendo um documento e te ouvindo, tá? Beleza. Mas então, nós fechamos aqui essa parte, então. Execução da despesa, tá? Existem essas questões aí, problemas mesmo para liquidação, tem notas que tem que enviar no prazo, tem notas que não tem prazo. Agora, foi bom a gente tocar nesse assunto também, gente, porque, embora não seja tema nessa aula aqui, isso foi falado lá na aula termo de referência, elaboração de termo de referência, mas vou reforçar aqui também, vou até aproveitar a oportunidade. Os próprios termos de referência agora também, que a gente produzir para comprar materiais, contratar serviços, a gente tem que definir também
a área demandante, né, a área que está fazendo parte desse, contratando esse serviço, ela tem que definir esses prazos de liquidação e prazo de pagamento das despesas. Eu acho que é uma forma também, como é obrigatório agora vir no termo de referência de informação, é uma forma também da área demandante já saber até quando que ela tem que fazer algum serviço, ela tem que fazer alguma atividade, né? Então, nos termos de referência agora, que vai ser da nova lei de licitações, tem previsto lá nos campos dele que preencha qual que é o prazo de liquidação da despesa, qual que é o prazo para pagamento dessa despesa. Antes só vinha, com a lei antiga, só vinha o prazo de pagamento. Vai ser pago com 30, a despesa será paga até 30 dias depois da emissão da nota fiscal atestada pela área demandante. Agora não, agora tem que vir. Será liquidada com tanto tempo, com 10 dias após a emissão da nota fiscal, e será paga com 30 dias após a liquidação. Tá? Então, o termo de referência vai vir com isso agora também, em função da nova lei. Com alguma dúvida, gente, sobre empenho, liquidação e pagamento? Porque eu quero só da gente passar aqui, dar mais uma passada sobre responsabilidade, o papel do fiscal e do gestor do contrato aqui. Como é que está aí? Está tudo tranquilo? Quanto empenho e liquidação? Nós gostaríamos de te fazer uma pergunta assim. Fala. No termo de referência, eu vejo lá que tem o prazo para entrega do produto Certo. e parece que o prazo para pagamento tem também, o prazo para pagamento. Tem que constar o prazo para liquidação da nota? Agora, com a nova lei, isso foi algo que a nova lei trouxe que deve constar no termo de referência. E quem define é o financeiro, o prazo? Não. Quem define? Quem define é quem está elaborando o termo de referência, a área demandante, que vai definir, tá? O seu prazo de liquidação. Logicamente que o prazo de liquidação, tá? O prazo de liquidação ele tem que ser razoável, né, com o produto. Claro. Tá? Tem que ser razoável. Mas quem vai colocar isso lá no termo de referência é quem está elaborando, de fato, o termo de quem está elaborando o termo de referência. Deu para entender? Então, porque vai haver lá no termo de referência 2 campos. Um que é sobre a execução do objeto, que também vai cobrar o prazo para recebimento provisório e o prazo para recebimento definitivo. Correto? O que é recebimento definitivo e provisório? Provisório é quando acabou de chegar o produto, chegou 1000 caixas para você aí do... Vou dar um exemplo aqui qualquer, porque é o colírio que eu estou usando no meu olho. Do colírio Mediflox aqui, ó. Chegou para você 10.000 caixas. Você tem que conferir essas 10.000 caixas. Você consegue conferir isso em um dia? Não. Não, então você vai colocar lá no termo de referência aqui. O recebimento vai dar da forma de recebimento provisório, que deve ser agendado. Vai ser feito o recebimento provisório e vai ficar em recebimento provisório durante 5 dias, que é o prazo que você precisa para conferir. 5 dias após o recebimento provisório, vai se dar em tantos dias o recebimento definitivo, que é o prazo que você vai falar assim, realmente é isso mesmo que eu pedi, está certinho. A nota fiscal está certinha. Beleza? Então, esse é recebimento provisório e definitivo. Recebi é o provisório. Após o conferência, é recebimento definitivo. Fechado? Aí você vai lá no outro campo do termo de referência, onde que fala do prazo de liquidação, que aí você vai falar a liquidação será dada, sei lá, 3 dias após o recebimento definitivo. Deu para entender? E o pagamento vai se dar 30 dias após a liquidação. Me fala uma coisa, e quando é produto importado, por exemplo, um equipamento, geralmente esses equipamentos são importados. Como que é esse prazo de entrega? Porque tem isso lá também, né? Parece que se passa de 30 dias, tem que colocar, você tem que fazer um documento à parte, não tem uma coisa assim? Quando você está comprando um equipamento importado e ele vai demorar mais tempo para chegar, mais tempo do que, vamos lá, um tempo convencional, né? Você vai ter que ter o contrato, certo? É só um termo de contrato. Você está celebrando um termo de contrato com a empresa.
A única diferença é isso. Você vai celebrar um termo de contrato. Só porque a entrega não vai ser imediata, vai ser uma entrega com futura. Deu para entender? Entendi. Então, além daquele termo de referência que tem lá o prazo, eu estabeleço o prazo, eu vou fazer um documento à parte que é um termo de contrato. Mas o termo de contrato é padrão. Ah, tá. Já é o termo de contrato padrão do Estado. Você só vai ter que estabelecer lá que vai ter contrato. Entendeu? Ah, ele é padrão, esse termo de contrato, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendeu? Ele é padrão. Ele já existe no Estado um padrão. Então, você só vai pontuar lá que ele vai gerar contrato. Quando você estiver construindo o termo de referência, você vai escrever lá que ele vai gerar contrato. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do recebimento provisório, tem um prazo para conferência, ok, para depois você dar o recebimento definitivo. Isso é diferente de uma entrega parcelada, correto? Vamos lá. Quando a entrega for parcelada, você vai ter diversos recebimentos provisórios e diversos recebimentos definitivos. Porque são mandados... Desculpa, eu esqueci qual é o seu nome? Oi? Qual é o seu nome? Maria. Maria. Então, quando você tem uma compra parcelada, você vai ter diversos recebimentos provisórios e diversos recebimentos definitivos. É isso que vai acontecer. A cada entrega é um recebimento provisório e um definitivo. Ah, tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Aham. Então, Tô dando aula. Então, se você pegar uma. Você pegou uma. Comprou café. Comprou café e ele vai lhe ser entregue uma vez por mês, vai ser entregue café. Tá. Entregou o café, verifica dá recebimento do café, confere café. Outro café, outra demanda. Recebimento Beleza. provisório, recebimento definitivo. E assim vai. Joia. Beleza. Então tá. Então, é isso que vai acontecer. Beleza? Joia, obrigada. Vontade, tá? Isso foi interessante a gente comentar aqui também, então, gente, de recebimento provisório, recebimento definitivo, que isso faz parte, sim, da execução de contrato, tá? Isso não foge aqui da nossa temática, ela está totalmente a ver com a nossa temática. Recebimento provisório e recebimento definitivo tem essas características. E agora eu queria falar um pouco sobre o papel do gestor e do fiscal do contrato com vocês. Eu creio que a professora Pauliane tenha comentado sobre a participação do fiscal e do gestor do contrato, ela deve ter falado bastante sobre isso, mas eu só reforçar para vocês a respeito disso, tá? O papel do gestor e do fiscal do contrato, quem que são fiscais e gestores do contrato? Quem que me arrisca a falar aí? Vânia, quer arriscar falar? Daniele, Emerson, quer arriscar falar quem que é o gestor e quem que é o fiscal do contrato? Só para ver como é que estão o nível de alinhamento nosso aqui. Eu fiquei um pouco na dúvida quando eu li isso, porque eu achei que os papéis são bem parecidos. Mas aqui a gente divide mais o gestor como essa parte mais financeira, né, relacionada ao contrato, e o fiscal relacionado mais à parte técnica mesmo do contrato. Entendido. Aí na sua unidade aí também, Vânia? Na sua unidade também? Agora, o gestor aí de vocês tem uma área gestora principal ou cada área demandante é gestora do seu contrato? Não, geralmente o gestor é o diretor, às vezes... Mas agora é a Bruna. Não, ela é fiscal, não? Ela é gestora? Eu acho que é fiscal. Nós somos fiscais de contrato, as áreas assistenciais. No meu caso, a área assistencial, a gente é fiscal de contrato e o gestor de contrato. Alguns contratos ainda é o diretor. Agora, tem contrato que já é a Bruna, né? Eu acho que é a Bruna. Então. Tá. Mas é a área de vocês, é a área demandante, não é uma área fora da área de vocês. O gestor é uma funcionária do setor de compras. Ela na verdade, ela tem essa função só de ser gestora de contratos. E os fiscais são da parte técnica, pelo menos é como funciona. Eu acho que eu estou fazendo confusão com o ordenador de despesa. O ordenador de despesa que é o diretor. Mesmo. O ordenador de despesa é o diretor, o gestor é uma pessoa do compras e nós somos os fiscais de contrato, as áreas técnicas, demandando. Entendido. Então, vamos lá, esse alinhamento aí a gente precisa fazer também, que ele veio agora mais claro, tá? Com a própria lei 1433.
Ficou até mais fácil falar, né, gente? 14133 do que falar 86666. Eu já me perdi no tanto de meia aqui. 8666, isso. É, porque trouxe mais claro. Porque realmente a legislação anterior, né, 10.520 a 866, ela não trazia com muita clareza qual que é o papel do gestor e do fiscal. Ela falava que tinha que ter gestor e fiscal. Ponto. De contratos. Ponto. Aí começou o entendimento. Qual que é o papel do gestor? Qual que é o papel do fiscal? Onde que cada um atua? E eu, pelos órgãos que eu já passei aqui no Estado, cada órgão atua com gestor e fiscal de um jeito, cada papel de um jeito. E aqui na Fundação, e com a vinda da Lei 1433, a gente começou a ficar mais claro para a gente, sim, qual que é o papel do gestor e qual que é o papel do fiscal. E qual que é o papel do setor de compras e contratos também. O que acontece? Tá? O fiscal do contrato é aquele que, de fato, é o técnico, é aquela pessoa que está na ponta lá daquele contrato, fiscalizando, é aquele que tem o contato direto com a empresa que presta o serviço, é ele que tem a capacidade de falar se aquele serviço foi prestado, se ele não foi prestado, se ele foi prestado a contento, se ele não foi prestado a contento. Ele que fala, olha, você tem que fazer isso, você não fez isso, volta aqui e faz aquilo. Tá? É esse cara ali que está ali acompanhando a empresa direto. O gestor de contrato, a gente está falando em linhas mais abrangentes assim, mas eu acho que é mais fácil, é mais didático também. O gestor do contrato vai ser aquele que vai estar mais na retaguarda do fiscal, tá? Mas na retaguarda no sentido mais burocrático da coisa mesmo. Sim, é ele que vai acompanhar junto com o fiscal se já foi pago as despesas, se não foi pago, se aquele valor que está mais na parte burocrática e administrativa do contrato, que vai tratar das renovações do contrato, que vai instruir os processos de notificação, que vai ter a capacidade de falar que vai negociar com o contratado, caso o fiscal não consiga. É esse o papel do gestor de contratos. E, por fim, tem o setor de contratos, que é vinculado aos setores de compras, que ele não tem o papel de gestor de contrato. Ele tem o papel de auxiliar no controle dos contratos, tá? Ele não é gestor de contratos. Então, a lei trouxe isso de forma mais clara. A própria CEPLAG, Secretaria de Planejamento, ela publicou um decreto no Estado que fala sobre o papel do gestor e do fiscal, e isso é claro. O setor de contratos, o setor de compras, ele não é gestor de contratos. Ele é um setor que auxilia, que presta apoio ao gestor de contrato e ao fiscal no controle daquele contrato, tá? Então, é importante a gente ter isso claro, desses papéis. Então, o gestor e o fiscal de contrato, geralmente, eles vão estar na área demandante. Já o setor de contratos vai ter junto com a área de compras. Aquele setor que controla, que auxilia no controle, ele vai estar junto com o setor de compras. Deu para entender essa diferença entre eles? Ficou claro aqui, Vânia? Anne, ficou claro? Ficou. Então, vou dar um exemplo aqui. O pessoal aqui da Anne, aqui, da Maria, comentou que o fiscal de contrato são eles, que são vocês que estão na ponta, correto? Vocês que estão na ponta, vocês que acompanham tecnicamente, que sabem que o serviço foi prestado. Quem que é o gestor? Vocês me falaram que o gestor está lá no setor de contratos. Ele não é um gestor de contrato. Quem deveria ser um gestor? Vocês têm, qual que é o nível hierárquico aí de vocês? Vocês têm coordenador? Como que é? Temos coordenador, tem bioquímico gestor da qualidade. Acima de vocês está quem? Acima de nós temos o gerente assistencial. Gerente assistencial, depois vai ter... O diretor-geral. Diretor-geral. Então tá. Então aí, se a gente pensar assim, o gerente assistencial aí teria, o gerente assistencial ou a equipe de apoio dele, ele teria esse papel de gestor de contratos. Deu para entender? Entendi. Agora, só é importante a gente destacar uma coisa, que quando você tem gestor e fiscal de contratos, nenhum é subordinado ao outro não, tá, gente? Entendi. Gestor
embora na estrutura hierárquica e orgânica, tipo, você pode ser fiscal e seu chefe gestor, mas quando a gente fala de fiscalização de contrato, vocês estão na mesma linha. Deu para entender? Entendi. Porque aqui, olha, o fiscal é aquele que ele tem que fiscalizar para a boa execução do contrato, tanto para o lado do demandante não, quanto do lado da empresa, quanto do lado da administração, correto? Ele tem que fiscalizar para a boa execução do contrato. Tá. Tá? E o gestor, e ele que municia, e ele que subsidia o gestor para poder fazer alguma coisa ou não. Então, eles estão na mesma linha hierárquica aqui. Vamos supor que você é fiscal de um contrato e seu gestor, e o gestor de contrato é seu superior, e seu superior quer que você execute algo no contrato fora do que está previsto. Então, tá vendo que é por isso que não existe essa hierarquia quando você fala de gestor e fiscal? Quando você fala de gestor e fiscal, vocês estão equilibrados. Entendeu? O fiscal, ele está ali para fazer a fiscalização e a melhor execução do contrato. E não para ser subordinado do gestor do contrato. Tá? Só tem isso claro, tá? É porque às vezes pode gerar essa confusão. Ah, mas meu chefe mandou, mas peraí, eu estou aqui atuando como subordinado do setor ou estou trabalhando aqui como fiscal do contrato? Uma coisa é quando o chefe te manda fazer alguma coisa dentro do setor, outra coisa é quando ele vai te mandar fazer alguma coisa dentro do contrato e você é fiscal. Ficou claro? Ficou.